Batman número 9 da primeira série publicada pela Abril saiu aqui em março de 1985. Esse é o penúltimo número dessa primeira fase da revista, que vai só até o número 10, e traz uma história bem bacana, escrita pelo Roy Thomas, que tem o Super-Homem e o Batman atuando juntos, só que eles vão estar numa trama que envolve tanto a Era de Prata quanto seria a Era de Ouro, né, com a Terra Paralela. Então, assim, que aqui no Brasil eles chamam de Terra Ativa e a presente Terra Paralela, que seria os super-heróis da Segunda Guerra Mundial, né? E aqui, assim, a história começa com o Super-Homem tendo um pesadelo com esse vilão aqui que emite umas rajadas de kryptonita, deixando ele fraco e matando. Aí ele acorda e vê no noticiário da TV um prédio pegando fogo em Gotham e vai lá ajudar o Batman e tal. Depois que eles apagam o incêndio, eles encontram um caixão de chumbo nas fundações desse prédio. Assim que eles vão investigar, esse caixão explode e liberta esse mesmo inimigo aqui, que chama de Átomo. E ele tem superpoderes aqui, ele nem precisa emitir as rajadas de kryptonita, só a presença dele já emite essa kryptonita e deixa o Super-Homem super fraco. Então ele derrota o Super-Homem, só que fala, não vou te matar agora, que eu te humilhar depois na frente de mais pessoas, e também nocauteia o Batman assim e vai embora tal. Aí, enquanto o Super-Homem tá caído aqui, desmaiado, começa a ter um flashback, assim, seria o primeiro encontro do Super-Homem e do Batman, só que não são da Era de Prata, são da Era de Ouro, na época da Segunda Guerra Mundial, né? Você consegue ver porque o Batman, o símbolo dele no peito vai ser só o preto, né? Sem aquela elipse amarela. E aqui mostra que eles estão descobrindo lá um cara que fica raptando uns cientistas nazistas, assim. É como se fosse só para mostrar que seria esse primeiro encontro deles na Terra Paralela, né? E depois aqui volta aqui pro presente e tem a recordação do que seria a recordação do Batman do primeiro encontro deles na Terra Ativa. Essa página aqui, ela na verdade é uma recapitulação de umas quase 10 páginas que tem na edição original, que a Abril fez uma montagem e tal. Esse quadrinho eu vi que daí eu vejo lá os scans online e tal, para saber. Esse quadrinho está numa das páginas. Esses outros eu não encontrei, eu estou desconfiado que essa página aqui a Abril meio que redesenhou algumas coisas. Isso aqui está com cara de ser uma montagem também. Isso aqui também desenhado pelo pessoal que fazia o preenchimento das páginas. A Abril fez um mega resumo aqui de 10 páginas numa página, esse daqui. Então aqui seria o Batman da Terra Ativa recapitulando qual é o primeiro encontro deles, né? Porque essa edição nos Estados Unidos era tipo uma homenagem ao aniversário da primeira vez que o Batman e o Super-Homem formaram um time e tal. E aqui ele tem uns vilões que tinha umas metralhadoras com kryptonita e o Batman vai se disfarçar com uma máscara de Super-Homem para ajudar o Super-Homem a derrotar eles. Bom, e aqui volta pro Átomo, que está desafiando o Super-Homem, e fica lá o Super-Homem e o Batman falando como que a gente derrota esse cara, né? Porque o Batman não vai ter poderes físicos para derrotar e o Super-Homem fica fraco. Então. Aí eles analisam e descobrem que na verdade esse cara vem da Terra Paralela, onde quando ele se ressuscitou ele emanou tanta energia e acabou mudando de dimensão, né? Ele foi criado no final da Segunda Guerra, no final do regime nazista, estava para cair como uma forma de derrotar o Super-Homem. E aqui tem a luta deles, que se passou na Terra Paralela, lá na época da Segunda Guerra Mundial, um pouco depois, que na verdade, como a Alemanha se rende, ele vai para a América e lá ele busca derrotar o Super-Homem. Só que nessa época a versão dele da Terra Paralela não tem os superpoderes do Super-Homem, só tem a emissão das rajadas de kryptonita. Então quando o Super-Homem levanta voo com ele e ele deixa o Super-Homem fraco, ele acaba caindo também e morre. Aí o Super-Homem da Terra de Ouro fica com pena, tal, lamenta, acha que ele está morto, mas na verdade ele só estava em suspensão. Enterra ele nesse caixão de chumbo e fala, daqui a pouco vai construir um prédio aqui, você vai ficar
enterrado para sempre debaixo desse prédio e tal. E aí, só que quando esse cara ressuscita, a energia faz ele sair da Terra paralela e ir para a Terra ativa, né? E na Terra ativa, não só ele tem um poder de emitir kryptonita, como ele tem os mesmos poderes do Super-Homem. E o Super-Homem fica confuso, porque nessa época aqui da Terra ativa tinha acontecido alguma coisa que fez toda a kryptonita da Terra virar ferro, né? Então não era para ter mais kryptonita aqui. Então esse átomo ele chama o Super-Homem para ir nesse estádio para todo mundo assistir. Aí no meio desse combate, quando eles sobem lá, tem um brilho e tal, e acontece alguma coisa e o átomo perde os poderes e está caindo para um estádio vazio. Isso acontece porque o Super-Homem mais velhinho lá da Terra paralela está ajudando o Super-Homem da Terra ativa e ele transporta o átomo de volta para a Terra paralela, onde o átomo não tem esses superpoderes do Super-Homem. Aí quando o átomo cai lá embaixo também aparece o Batman e o Robin da Terra paralela. Inclusive o Robin da Terra paralela seria mais velho do que o próprio Bruce Wayne da Terra ativa nesse momento. Então, acho que depois teve uma história que tem a morte, da famosa morte do Batman da Terra paralela. Mas nessa época aqui eles estavam juntos. Então, nessas páginas aqui vai aparecer tanto o Super-Homem da Terra ativa e paralela, quanto o Batman da Terra ativa e paralela. Então, assim, acho bem legal esse tipo de história, porque eu estava fazendo review, né, daquelas histórias que o Super-Homem do Byrne enfrenta o Superboy da Terra paralela, né, e tem essas diferenças de poder e realidade, e algo parecido acontece aqui, né, só que seria ainda antes de algum reboot, mas é como se fosse também uma forma de reboot, né, quando mudou da Era de Ouro nos anos 50 para a Era de Prata, assim. Então, é bem bacana essas coisas da DC, porque eles têm esses universos, ou pelo menos era assim antigamente, que eram tinham tanta presença, né, que mesmo quando aconteceu um reboot, você ainda tinha o que aconteceu antes ainda valia de alguma forma, né? Tinha essa interação entre as fases. Aqui a seção de carta, eu gosto bastante desse design aqui, dessa seção de carta com os prédios, ela é simples e legal. Uma coisa que eu me toquei, que eu não sei até quando a Abril foi, mas ali limitava o que a seção de cartas de revista americana também fazia antigamente, que era publicar o endereço completo da pessoa, que a ideia é assim, você não tinha internet, não tinha nada, e você podia se corresponder, mandar cartas, né, para outros fãs da revista, tal. Então tem lá, né, rua, número, tudo mais. Acho que dá para entrar no Google Maps e ver se ainda existem essas casas por lá, assim, coisas que, né, nem ferrando ia fazer atualmente. Publicar endereço, né, de outras pessoas. E a segunda história, essa é o principal, essa edição vale só para essa daqui, mas também vai ter outras coisas bem legais. Essa história do desafiador aqui, ele tem um poder, né, o cara é morto, um espírito que tem o poder de entrar no corpo de outras pessoas vivas para se vingar, né, resolver os problemas, tal. Aqui vai ter uma gangue de motoqueiros, é bem anos 70 tal, porque essa história do Batman e do Super-Homem acho que é de 81, e essa aqui é começo dos anos 70, então vai ter aquela coisa bem gangue de motos, meio parecido com a primeira versão também do Motoqueiro Fantasma, desenhos bem bacanas dessa história. E fechando a história do Batman da fase do Danny O'Neill, que é um prelúdio do que vai acontecer na edição final, aqui em Batman 10, né, onde ele vai ter o confronto com o Ra's al Ghul. E aqui está ele fingindo que o Bruce Wayne morreu, fazendo umas coisas aqui para conseguir depois enfrentar o Ra's al Ghul nos termos dele, assim. Então, assim, história bem bacana. Eu acho que esse clone do Atari aqui é raro, tal, é bem famoso, que tinha um botão de pausa. Mas o lance é que, pelo menos pelo guia dos quadrinhos, essa primeira história nunca foi republicada, e acho que valeria um especial só com ela, ainda mais com aquelas páginas faltando. Então, assim, essas revistas da primeira fase do Batman são mais difíceis, mais caras de encontrar, mas principalmente se encontrar só essa número 9,
já vale muito por essa história.